Olá, mais uma vez estamos entrando no seu lar com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió, na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal maceoagora.com.br. Este programa tem o desafio de levar aos telespectadores e telespectadoras da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, nossos convidados são Milton Peixoto e Valverde, coordenador do reencontro do MFC, e também ele, Valverde, membro atuante do nosso MFC. Para iniciar propriamente o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui e a você, telespectador amigo, pela audiência. O tema central de hoje é o reencontro que nós iremos realizar, o Movimento Familiar Cristão. Mas antes de iniciarmos propriamente no assunto, vamos perambular um pouco. Nós sabemos, meu caro Valverde, que o movimento, e todo movimento tem os seus carismas.
Carisma, aquela força sobrenatural que nos empurra, que nos leva aos acontecimentos objetivos de cada pastoral, de cada movimento de igreja. O carisma original do movimento familiar cristão foi aquele carisma que levou com que os primeiros fundassem, fosse empurrado pelo Espírito Santo a fazer essa criação desse carisma inicial. E o segundo carisma, que é o carisma que nós estamos a viver e a vivenciar, é o do dia a dia, do nosso tempo, que ele vai variando de acordo com os desafios de cada época que vivemos. Qual a sua opinião sobre o nosso movimento e os seus carismas? James, você colocou um ponto importante e um ponto básico do movimento. Não adianta participar de movimento sem saber o seu carisma, a sua metodologia, os seus princípios, a sua filosofia de trabalho. No início, logo após a Segunda Guerra Mundial, James, as famílias se acharam muito desprotegidas. Então a igreja procurou criar aquela igreja doméstica, salvar a família. Eles se reuniam em pequenos grupos, nas suas paróquias, nas suas casas, inclusive, a igreja doméstica, para tentar salvar a família, o matrimônio, a educação, levar as crianças e os jovens para esse Deus lindo, essa luz, que estavam perdidos completamente o mundo após guerra. Então, no início, sentimos isso, o carisma de salvar a família, proteger a família contra o mundo. Com o tempo, fomos crescendo e notamos que seria muito egoísta salvar só a minha família, a sua família, daqueles grupos. Então, o movimento se abriu para o mundo. Quer dizer, a família aberta para o mundo. A família para salvar outras famílias. Não salvar o movimento. Não. O movimento usando o testemunho do próprio Cristo, usando o Evangelho, seria um testemunho vivo para que todo mundo se disse, aquela família é uma família cristã. Então, no carisma inicial, nós protegemos a família. Atualmente, nós nos abrimos para a família do mundo. Nós queremos, sim, participarmos, darmos testemunho, sermos uma escola de vida, nossos filhos sentindo os pais uma referência. Então, nos abrimos para o carisma do mundo. A família procurando salvar as próprias famílias no mundo como um todo, Jonas. Miltinho, você, caminhada não tão longa como a de Valverde, o que é que você tem a dizer sobre os carismas ou carisma do movimento familiar cristão? Na realidade, o movimento familiar cristão, ele já é formado por um grande carisma, que é levar as famílias à presença de Cristo. E é a nossa salvação. A salvação é essa caminhada da família com nosso Senhor Jesus Cristo. Entender este momento, este carisma é uma necessidade. E o mundo hoje lá fora conspira contra isso. Ele conspira contra isso, contra a família unida, contra a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na família. Então o MFC, ele se bate nessa grande missão, que é mudar o mundo em prol de uma família unida com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse o grande caminho que nós temos a percorrer, James, porque não é fácil, não é fácil, porque tudo lá fora conspira contra. E o carisma de hoje, Jorge, você veja que o carisma do movimento hoje é justamente os desafios que nós estamos tendo. Como superar, Jorginho, esses desafios dentro dos carismas do movimento? Não é fácil hoje, nos tempos atuais, evangelizar. E o movimento tem como uma das principais finalidades evangelizar, começando pela pessoa, pelo casal, pela família, para que chegue ao seu vizinho, ao seu parente mais próximo e, enfim, a toda a comunidade. Todos os aspectos são contrários a isso no dia de hoje. Isso a gente vê pelo que acontece, a gente vê nas televisões, vê nos jornais, nas redes sociais. Tudo isso vem contra a evangelização. E o MFC hoje é um dos meios de evangelização mais confiantes que existe
em termos de Brasil e do mundo. É muito difícil realmente evangelizar, mas com perseverança e com a vontade de seus membros, a gente vai conseguindo aumentar os índices de pessoas evangelizadas, desenvolvendo um trabalho de evangelização, promovendo o valor humano a cada dia dentro do movimento e fora dele. Muito bem, Jorge. Agora, dentro dos carismas, desses carismas que nós conversamos, nós vamos encontrar, o movimento é uma sociedade civil, como todos sabem, e como sociedade civil ela tem o seu estatuto, o seu regimento. E eu estou aqui com o artigo 3º do estatuto, que diz o seguinte: o MFC tem por finalidade a desenvolver ações visando a humanização, a evangelização, a promoção de valores humanos e cristãos de pessoas e familiares, capacitando as famílias para que possam cumprir sua missão de formadores de pessoas, educadoras na fé e promotoras do bem comum. Valverde, como nós estamos realizando essa letra A do artigo 3º em nosso estado? Você colocou muito bem, Jean, porque nós aqui é um exemplo prático de como estamos fazendo isso. Um dos muitos caminhos que nós seguimos. Veja mesmo, ao nos reunirmos em grupo, nós capacitamos o pai de família, a mãe de família, os filhos, os participantes daquele grupo, primeiro, a conhecer o Evangelho. Sem conhecer o Evangelho, não se vai a lugar nenhum. Primeiramente. Segundo, viver esse Evangelho. No exemplo, na partilha de experiências, as ideias que surgem, até os problemas que surgem, as famílias discutem. Os pais trocam essa experiência. Esse carisma de conscientização de um problema, às vezes para um pai, um problema é muito difícil. Mas quando ele confia e coloca para o grupo, vê que o dele é menor do que muitos dos outros. Então nessa confiança no dia a dia, é que nós vamos evangelizando e conscientizando o cristão a não ser inocente, a não acreditar em tudo que ouve. Aí está a televisão, rádio, comunicação, jornais, todo mundo quer dizer o que quer. E o cristão inocente acredita, não conhece o Evangelho, não faz a comparação. Nós ensinamos nos grupos de base, nos reunimos quinzenalmente nas casas de nossas famílias, que é a igreja doméstica, a ver um problema que surge na televisão, que surge na sociedade, na sua comunidade, e trocarmos experiências e estudarmos. Será que isso é assim mesmo? O que é que diz o Evangelho? Então, nesse questionamento, problema surgiu, leva para o Evangelho. O que diz o Evangelho? Como Cristo nos ensinou os seus Evangelhos. Então, nesse questionamento e nessa conscientização, que nós do movimento Igreja Doméstica vivemos crescendo dia a dia. E não temos medo do mundo de hoje. É muito agressivo. Mas pode crer, nós cristãos não somos agressivos, mas sabemos perdoar, sabemos amar e somos persistentes. Somos como pedra, não desistimos nunca. Se é bem um alicerce de pedra, a família nunca se destrói. Verdade. O artigo 3º, Miltinho, na letra B, traz como finalidade promover programas e atividades assistenciais e de promoção humana para pessoas e atendimento de suas necessidades de alimentação, nutrição, saúde e instrução, propiciando orientação para a sua inserção cidadã na sociedade e no mercado de trabalho. É a segunda finalidade do movimento dentro daquilo que nós chamamos de carisma. Qual a sua opinião? Como está o nosso movimento? Nosso movimento, ele está caminhando. Uma das coisas que a gente precisa fazer no movimento, ainda mais do que tem sido feito, é o fortalecimento do que a gente chama das equipes de base. São as equipes de base que vão promover essas ações sociais. Importante ressaltar que hoje em Maceió nós temos em atividade 26 equipes de base. Você pode nos garantir que essas equipes de base estão realmente focadas nessas finalidades do movimento segundo o seu estatuto? Algumas sim, outras em formação. Eu não conheço nenhuma que não está focada, mas é como foi dito aqui pelo Valverde. Primeiro, a gente precisa preparar essas equipes de base para essa finalidade. A finalidade principal é a evangelização e trazer uma união através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazer uma união familiar. A partir do momento que você traz essa união familiar e estende essa união
forte, você se prepara para que você possa fazer um trabalho social forte e com a participação de todos. Enquanto a gente não se prepara, enquanto está se preparando, é bom que os grupos vão adquirindo suas experiências. Porque a gente não pode, James, se lançar numa atividade social sem estar preparado, porque corre o risco de, como o grupo não está preparado, ele se dissolver. E você, às vezes, daqui a pouco voltaremos a tratar desse assunto para esmiuçar mais um pouco. E, Jorginho, a letra C, última do artigo 3º, como finalidade do movimento, promover ações de qualquer natureza em defesa da preservação ambiental. Dentro do carisma do mundo atual, é um desafio nosso, a ecologia, o ambiente, o ar que respiramos, a água que tomamos, tudo, enfim. O que é que você acha, Jorge? Como é que está o nosso movimento dessa ação? Desde o 17º Encontro Nacional do MFC, que aconteceu lá em Vila Velha, em 2010, lá no Espírito Santo, o Movimento Familiar Cristão já vem trabalhando isso, com as suas equipes, junto aos grupos de base, às coordenações estaduais e regionais. E vem no 18º encontro, que aconteceu lá em Vitória da Conquista, o assunto também teve continuidade. E as orientações do Conselho Nacional do MFC, através dos conselhos regionais e estaduais, é que os grupos de base discutam sempre as melhorias para o meio ambiente. É um assunto constante que eu acredito que não vá se esgotar tão cedo, e é pensamento até da coordenação da cidade de Maceió promover em breve um seminário sobre meio ambiente. Muito bem. Veja que coisa linda, Valverde. O movimento de igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, com os seus carismas de ontem e de hoje, o de hoje sempre atualizado com os desafios do momento, do dia a dia das nossas vidas, e chegamos às finalidades. E para o movimento pôr em prática tudo isso, que estrutura organizacional o movimento possui, meu caro Valverde Barros? É muito importante que o membro do movimento saiba que não somos só uma equipe aqui em Maceió. O movimento, o mais importante para todo movimento no mundo é a equipe de base. É a maior força do movimento, é a equipe de base. Lá devem nascer as ideias, execução, tudo. Mas para como ser uma instituição, nós somos organizados a nível de país, região, estado, Brasil, latino-americano e mundo. Para vocês terem uma ideia, nós atuamos nos 5 continentes. Temos 36 países que fazem parte oficialmente do movimento e alguns que estão entrando no movimento. Até Cuba, que é comunista, tem membros do movimento. Temos a equipe latino-americana. Na nossa cidade temos a equipe de Maceió. E tem um conselho, onde, interessante, nós somos uma pirâmide invertida. Em todas as instituições do mundo, a pirâmide é assim. Não é isso? O chefe e os súditos. Nós somos ao contrário, gente. A base e as coordenações são para cumprir as ideias vindas das bases. Encontrar meios. Uma pirâmide invertida. Então, tudo no movimento importante são o grupo de base. Tanto a nível da cidade, a nível estadual, regional, nacional, latino-americano e mundial. Por exemplo, o Brasil não tem um só. Somos 5 regiões. Então, os 5 coordenadores regionais formam um conselho, do qual um deles representa o movimento. Mas não decide sozinho. Os 5 se reúnem para decidir sobre o movimento. Mesma coisa na cidade. Nós temos os grupos de base, e cada coordenador faz parte do conselho da cidade. Então, o nosso coordenador da cidade, atualmente o Péricles, para decidir, tem que se reunir com o conselho da cidade, cada grupo com seu representante, dali nascem as ideias e nascem as execuções. Então, o lindo do nosso movimento é que as bases funcionam, as bases trabalham, as bases pensam e as bases decidem. As coordenações apenas facilitam os meios para que as ideias das bases sejam executadas. Então, o movimento, vejam, a nível de estado, cidade, estado, regional, nacional, latino-americano, são 16 países na Latino-América Central e mundial, gente. Muito bem. Tivemos, inclusive, aqui no Brasil, um encontro
mundial, com 25 países participando, há uns 10 anos atrás. E foi lindo, gente. Impressionante. O carisma, mesma metodologia, mesma dinâmica. Lindo. Faz parte, faz gosto participar do movimento. Eu sou um fã incondicional. E o mais bonito de tudo é que o movimento é o movimento em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Mas, Jorge, vamos dar uma ênfase agora também à organização estadual, já que eu sei que você viaja muito, tem conhecimento a nível de estado. Como está o estado de Alagoas em termos de movimento familiar cristão? Hoje nós temos em Alagoas a cidade de Murici, muito bem, a cidade de Matriz de Camaragibe e a cidade de Maceió. Hoje Maceió tem 26 grupos de base, já nucleou em 30 nucleações mais de 1.000 pessoas, né? Não que todas continuem participando, mas plantou a semente. E eu sempre digo uma coisa: quando a pessoa participa do encontro do MSC, ele mesmo não ficando, ele não deixa de ser MFCista, ele continua sendo. E para isso, daqui a pouco a gente vai ter um reencontro e daqui a pouco o Miltinho vai se aprofundar mais no assunto. Nós vamos conversar com o Miltinho agora, rapidamente, Miltinho. Eu gostaria, já que eles falaram sobre o movimento em geral, o movimento a nível de estado, eu tô sabendo que você é coordenador do encontro, do reencontro que vai haver. Não vamos entrar no reencontro. Qual a sua opinião sobre as equipes de base que eu sei que você está visitando com a sua equipe, no sentido de encorajar a todos para esse grande encontro, esse reencontro no caso? Eu pergunto, como é que você está encontrando a base do nosso movimento aqui em Maceió? É bem interessante o que eu estou encontrando, James, porque eu vejo um lado positivo, bastante positivo, podemos dizer assim, que é o da vontade. As pessoas dizem assim: minha vida mudou completamente a partir do momento em que fiz a nucleação do MFC, que eu entrei no MFC. Isso assim, todos falam isso. Nada ficou ruim. A vida melhorou. Melhorou como pai, como mãe, como filho, como pessoa da sociedade, como colega de trabalho, mudou. Ótimo, esse é o lado. Mas em compensação, as equipes de base, elas precisam ser mais fortalecidas, que é esse trabalho que a gente vai levar para o Péricles, para que a equipe cidade, mais do que já faz e faz muito bem feito, possa dar sustentação, James, a essa evangelização que os grupos de base precisam. Então, eu senti apenas isso aí, que eles precisam de sustentação. Eu sei que você está ansioso para a gente aprofundar o assunto do reencontro. Mas vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz.